eu sou Vanessa Emídio, da cidade de Itajubá, e hoje estou aqui para trabalhar junto com vocês mais um episódio, da série do estudo sistematizado do programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, São Paulo. E nessa série nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que é psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje eu vou trabalhar com vocês a leitura número 14, que se chama Benignidade. Eu sempre gosto de fazer uma leitura prévia, da mensagem inteira, porém hoje escolhi fazer de maneira diferente, então nós vamos pegando os trechos da mensagem e comentando cada pedacinho em separado, tá? Porque a mensagem ela traz vários olhares sobre o mesmo assunto, então ela é fácil da gente se situar, ela não é uma mensagem que dá pra gente se perder. Então vamos começar. A mensagem começa trazendo uma citação de Paulo na carta aos Efésios, quando ele diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí é legal da gente começar a pensar nas cartas de Paulo, As cartas que Paulo escrevia, ele sempre escrevia as cartas porque ele não conseguia visitar todas as comunidades e por um outro detalhe básico, que Paulo de Tarso sempre estava preso. Então, enquanto ele estava ali na prisão, ele não deixava de trabalhar porque ele enviava suas cartas para ajudar essas comunidades ali cristãs nascentes a se guiarem. Então, como eles tinham muitas dificuldades uns com os outros, de relação, de uns quererem ser mais ortodoxos, outros, mais soltos ali, mais liberais. Então, Paulo sempre trazia nas suas cartas, e esse era o objetivo das cartas, que elas circulassem, entre as comunidades, indicações, de conduta, de bem viver, de como gerenciar ali mesmo essa comunidade cristã nascente. Então, começamos falando, das três palavrinhas que Paulo fala aqui nessa carta. Benignos, que é ser bom. Compassivo, que é aprender, a olhar o outro com doçura, entender que o outro também erra. E perdoar, que é uma ação, que ele traz a ação de perdoar. Então, precisamos pensar, e se a gente voltar para Paulo, nessa questão do perdão, nós vemos como Paulo precisou, e esse foi um tema, da sua vida, porque antes dele ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E quem era Saulo de Tarso? Um perseguidor dos cristãos, uma pessoa que combatia a mensagem de Jesus. E quando a gente fala, de Saulo, por ele ser uma figura ali já presente em outras religiões, a gente tem uma ideia de que ele encontrou Jesus ali na estrada de Damasco e aí ele se transformou e a vida dele foi um mar de rosas. E não é assim, O livro Paulo e Estevão, ele retrata para nós essa caminhada de Paulo, e isso é muito legal. Quem tiver a oportunidade de ler, que leia, Porque é um livro que é um livro excepcional, Ele vai trazer, assim, coisas inimagináveis, assim, do que Paulo sentia, das suas lutas interiores. É muito, muito interessante para a gente compartilhar disso. Mas nesse livro ele vai trazer as lutas, exatamente as lutas interiores que Saulo trazia. Então, por mais que ele veja ali Jesus, que ele teve aquele encontro com Jesus, admitir que Jesus estava certo no sentido de professar, aquilo que Jesus trouxe, de ter que encarar as pessoas que achavam que ele era uma piada depois que ele se converteu, que ele tinha ficado louco, que ele, não estava no juízo perfeito. Isso era muito dolorido, porque Saulo gostava dessas pessoas. E aí ele ser, desprezado, ele ter portas que não se abriram para ele viver toda essa rejeição foi muito intenso para ele. Então, Saulo precisou trabalhar o perdão em relação aos outros, mas teve um tipo de perdão que Saulo precisou trabalhar mais ainda, que foi o perdão a si mesmo. Saulo não era só um perseguidor de cristãos, ele era o perseguidor de cristãos. Quantas pessoas, ele condenou, quantas pessoas ele fez largar sua vida e fugir para não ser morto, inclusive, os discípulos de Jesus.
alguns deles, né? Então, Saulo teve que trabalhar nessa sua caminhada o auto perdão, que é, né, um dos primeiros elementos ali que ele vai trazer nessa mensagem. E nesse trabalho, Saulo traz uma frase, já como Paulo de Tarso, né, ele traz uma frase que é muito importante para nós. Ele fala assim: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando a gente pensa nessa frase de Paulo, né, a gente contextualiza ela está na carta aos Gálatas. Essa carta, os Gálatas vão trazer ali, né, para Paulo, várias questões que estavam tendo de pessoas que achavam que tinha que circuncisar, outras achavam que não, porque esse era o costume daquela época, né? E aí Paulo começa a argumentar e ele fala: olha, circuncidado ou não, né? Eu já não sou mais eu, né? É o Cristo que vive em mim. E em que sentido? Tudo que eu fiz como Saulo ficou no passado, né? Ele conseguiu começar a trabalhar esse auto-perdão. E aí ele se permite. Não que ele não tenha mais individualidade, ele, né, e o Cristo sejam a mesma pessoa, né? Que ele não tenha livre-arbítrio, mas o que ele quer e o que ele pensa está tão alinhado com a mensagem de Jesus que é como se os dois fossem uma coisa só. É igual quando a gente tem algum conhecido que a gente se afiniza muito, às vezes você vai emitir uma opinião, a pessoa também emite, né? Então acaba que vocês viram uma coisa só, né? Uma pessoa só. E aí a gente reflete: será que nós já estamos caminhando para seguir as indicações de Paulo? Né? Será que a gente já consegue trazer para o nosso dia a dia essa necessidade do auto perdão? Porque nós erramos o tempo todo. Mas será que nós conseguimos nos perdoar e seguir em frente? Porque não se perdoar também é travar a nossa vida. Porque o não perdão não nos deixa caminhar, não nos deixa ir para frente entendendo que tudo passa. Então, vamos para o nosso segundo, tá? Nossa segunda frase, que é quando ele começa realmente a mensagem. E ele vai dizer assim: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Então ele vai falar para a gente pensar, né, sobre a tolerância divina, para que a gente não se renda, né, a toda essa violência que nós vemos no mundo, as situações que às vezes nos desanimam, né, da caminhada. Porque se a gente for olhar no geral, a gente enxerga muita violência dentro do nosso mundo. O que é importante da gente destacar que por nós enxergarmos violência, não quer dizer que o mundo é mais violento, mas quer dizer que nesse momento nós conseguimos perceber mais tipos de violência, né? Mais atitudes que antes eram tidas como corretas e hoje moralmente nós sabemos que não devemos ter. Então vamos olhar num crescente, né? A história da humanidade, ela vem realmente, e se a gente for olhar pela nossa evolução espiritual, né, que nós saímos lá do mundo primitivo para caminhar para o mundo de provas e expiações, nós viemos ali do primitivo mesmo, onde você matou uma pessoa da minha família e eu tenho que ter uma lei, né, que é a lei de Italião, a lei de Moisés, que você só pode matar, eu só posso matar uma pessoa da sua família, porque senão eu dizimo a sua família. Então pensar que nós também já encarnamos nesse estágio, né? E isso para nós era lei. Então, se a gente for olhar num crescente a humanidade, hoje nós temos uma visibilidade muito maior das violências, por isso dá uma sensação que o mundo está pior. Mas é que hoje nós estamos olhando e aí nós vemos para que a gente possa impedir, possa educar, possa parar, né, a violência. Porque quando a gente deixa ela correr, aí ela vai correr sem freio, né? Como se fosse normal. E uma reflexão sobre a violência. Quando nós olhamos o mundo e vemos o mundo violento, e aí nós às vezes compartilhamos dessa atitude mais agressiva, o que nós estamos dizendo a respeito de nós mesmos? Porque a violência, ela não é só
a guerra que eu vejo na TV, as pessoas morrendo de fome, uma pessoa que mata a outra por ciúme, né? Não é só esse tipo de violência. Quando eu chego em casa e eu grito com as pessoas que moram junto comigo, isso é ser violento. Quando uma pessoa me pede uma ajuda e rispidamente eu dispenso ela e xingo ela, isso também é violência, né? Quando eu estou cuidando de alguém, alguém mais fraco está sobre a minha responsabilidade e eu manipulo essa pessoa para ela fazer o que eu quero, isso também é um tipo de violência. Então nós temos que olhar o que nós fazemos no pouco, né? Jesus já falava, ser fiel no pouco e será fiel no muito. O quanto nós estamos conseguindo sermos fiéis no pouco. E o quanto nós conseguimos abrir dessa nossa caminhada e partilhar dessa nossa vontade de mudar para cooperar com o próximo. Seguindo no nosso texto, é o próximo parágrafo, né? Os dois próximos parágrafos vão dizer assim: basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra, legamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva da sua augusta presença. Então, olha assim, parece forte, né? Mas é a realidade. E eu acho que nem tudo a gente tem que olhar com um olhar mais negativo, sabe? Eu acho que sim, né? Jesus veio e nós desprezamos muitas lições naquele momento, mas aquilo cabia ao nosso nível evolutivo e agora nos cabe, né, valorizar e espalhar a mensagem do Cristo. E quando ele fala, né, que quando a gente vai pensar nessa questão do perdão, a gente precisa refletir o quanto a providência divina é bondosa conosco. E aí ele dá o exemplo de Jesus, vai dizer que Jesus desceu da espiritualidade solar. Para quê? Para tirar a sombra em cima de nós. E aí nós pensamos, né? Jesus ali, um espírito perfeito, de membro de um grupo ali, de uma pleiade de espíritos perfeitos. Jesus não podia mandar um emissário? Não tinham outros espíritos, né? Tão bons quanto Jesus, que poderiam vir no seu lugar? Por que ele veio, né? Por que ele quis vir? E acho que é importante a gente pensar sobre isso não para ter respostas, mas para entender o quanto Jesus nos amava, o quanto ele se preocupava conosco e o quão significativo foi a sua passagem aqui no planeta Terra. Então, para a gente entender um pouquinho da importância da vinda de Jesus, eu trouxe um trecho do livro A Caminho da Luz, que é a psicografia do Chico, também ditado por Emmanuel. E o livro A Caminho da Luz, ele vai falar dessa formação da Terra, dos primeiros povos, né? Vai falar um pouquinho dessas questões. E lá no capítulo 1, que chama A Comunidade dos Espíritos Puros, Emmanuel vai trazer para nós algumas informações de quando, né, essa comunidade de espíritos puros já se reuniu perto do planeta Terra. Então ele começa assim: rezam as tradições do mundo espiritual, ou seja, até no mundo espiritual nós temos tradições, né, culturas, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de entidades angélicas e perfeitas, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Uma delas verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra,
trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Olha que bonito, né? A gente vê a preocupação e o carinho da espiritualidade maior conosco, né? De Jesus conosco. Ele esteve, né? Ele planejou e ele veio nos guiar nessa caminhada. Olha que bonito que ele fala, ó, trazer à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então Jesus sabia que por mais que ele viesse aqui e ficasse 33 anos, uma média, né, porque a gente não tem informações exatas, mas que ele ficasse ali uma média de 30 anos no planeta Terra, a sua mensagem não ia morrer, ela não ia desaparecer. Tanto que vemos até hoje, né? Até hoje se tem os relatos, né, da época de Jesus, se tem as suas vivências, se busca, né, entender e compreender tudo que Jesus trouxe para nós. E aí a gente traz essa lição para o nosso dia a dia. Nós merecíamos, assim, é claro que Jesus vai achar que nós merecíamos, né? Mas nós éramos bons, né, para ter esse amor, esse carinho de Jesus? Não, na nossa medida não. Porque infelizmente, vivendo no mundo material como nós vivemos, a gente ainda mede por se eu sou bom eu mereço, se eu sou mal eu não mereço. Então, essa é uma régua que é nossa, mas não é a régua do mundo espiritual, vamos dizer assim. Porque Deus, ele não se importa se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Ele criou as leis e as leis nos regem. E uma das leis que nos rege é a lei de amor, é a lei de justiça, é a lei de caridade. E todas elas não nos julgam, mas elas nos condicionam a progredir e evoluir cada vez mais. E aí descemos mais um pouquinho na nossa mensagem. O próximo parágrafo vai falar o seguinte: o divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Olha que legal, né? Vamos pensar um pouquinho. Jesus veio e aí ele trouxe para nós todas essas lições. Ele, aqui fala, né? Curou as mazelas do corpo e da alma, né? E vamos pensar um pouquinho nessas curas de Jesus. Será que todas as pessoas que Jesus curou, elas ficaram curadas para sempre, né? Algumas sim, outras não. Por quê? Porque se dependesse de Jesus, Jesus curava todas as pessoas que ele encontrou. Mas ele não curou. Por que ele não curou? Porque não depende só de Jesus. Depende também de nós. Do que a gente necessita passar, do nosso, da nossa fé, do tanto que a gente acredita naquilo, na nossa mudança, na nossa cura, né? E do que vai ser melhor para nós. Então, por exemplo, vamos fazer, né, uma comparação. Quando a gente vive em sociedade, a gente passa por várias situações, né, que os outros dependem de nós. Então, vamos colocar uma situação de que você é responsável por uma criança, pelo seu crescimento, a sua educação, né, todo esse encaminhamento ali de uma vida infantil. Uma criança tem que aprender, talvez, sobre se frustrar, sobre ter algo, sobre não ter. Vamos pensar numa habilidade específica. Ela tem que aprender a correr. Ela já sabia andar, mas ela tem que aprender a correr e pular. Se você vai lá, né, e faz por ela todas as vezes que ela tem que correr ou todas as vezes que ela tem que pular, ela não vai aprender. Como que ela vai aprender? Correndo, se desequilibrando, caindo, né? Correndo mais rápido, vendo que não dá conta de parar, correndo devagar e vendo que não chega onde ela tá querendo chegar, pulando, errando o pulo, caído de lado. Jesus é assim, né? Jesus cura, se fosse por ele curava todos nós. Mas às vezes a cura não é aquilo que eu preciso. A cura vai me fazer andar para trás ao invés de andar para frente.
Mesmo que o meu espírito não regrida, né? Nós não regredimos na evolução, mas nós podemos acarretar, né? Mais compromissos para nós. Então, Jesus, pensando em toda essa bondade e toda essa necessidade do que cada um precisa, né? Pensou não, né? A sua lei, né, que é a lei divina, já faz com que nós tenhamos aquilo que nós necessitamos. E aí vem uma outra questão também, né? Muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja do jeito que nós imaginamos, que nós achamos que é o melhor, mas a vida precisa acontecer do jeito que é melhor para nós, não nesse momento de agora, mas para nós, espíritos imortais que já vivemos várias encarnações, que temos muitas questões para aprender, questões para reequilibrar, questões para resgatar. Então a vida ela acontece de acordo com nós, espíritos imortais, e o que nós vivemos hoje agora é um trecho da nossa vida, é um pedaço de quem nós somos. E quando a gente olha só para ele, às vezes a gente não enxerga justiça, às vezes a gente não enxerga auxílio, né? Mas é preciso que nós tenhamos esse olhar para enxergar o auxílio. O auxílio ele sempre vai estar disponível para nós, mas muitas vezes nós não vemos. Eu trouxe um trecho do capítulo 18 do livro Ação e Reação, que se chama Resgates Coletivos. E aí é muito bacana que o André Luiz, ele vai participar de um resgate, de um acidente, né? Que foi um desencarne coletivo ali, um resgate coletivo de um avião. E aí ele pede, né, para auxiliar. Na verdade, ele acaba não podendo ir, porque precisava de outros trabalhadores mais específicos, né, para esse tipo de resgate. Mas aí ele tira algumas dúvidas sobre isso com o instrutor. E aí, quando o instrutor fala assim, nós estamos indo lá resgatar 8 vítimas. E aí ele acha estranho, porque as vítimas do acidente foram 14. E ele fica, né, fica encabulado e pergunta, fala assim, nossa, a gente vai socorrer 8 vítimas, mas foram 14. Por que, né, que você não vai socorrer igualmente todas as vítimas? Aí o orientador fala assim, não podemos esquecer que a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido do corpo físico, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. E aí ele vai questionar mais um pouco, né? Ele vai falar assim, nossa, mas, né, parece que isso é maldade, né? Primeiro ele pergunta, né? Antes ele perguntar isso, ele pergunta quantos dias, aí eles vão falando que depende do quanto aquele espírito é ligado ao mundo material. Quanto mais ligado, mais tempo ele vai ficar. E aí ele faz essa pergunta, fala assim, nossa, mas parece meio injusto, né? A gente socorrer uns, não socorrer outros. Na verdade ele nem faz, né? O instrutor que percebe que ele tava com essa dúvida. E aí o instrutor vai falar para ele, fala assim, olha, nós podemos, a nossa ajuda, ela vai estar sempre presente, mas aqueles espíritos que não serão socorridos, eles estão extremamente fixados no mundo material. Então eles não conseguem ser salvos porque eles não veem a ajuda. Eles não vão enxergar a ajuda que eles necessitam. Então eles não conseguem ser salvos naquele momento. Né? À medida que eles forem se soltando do corpo material, das amarras físicas, aí sim a ajuda estará lá e será dada para eles, assim como foi a todos os outros, né? Então, ele até fala, né, que esses espíritos que vão ficar lá podem estar sujeitos a, né, serem vampirizados ou obsidiados por outros espíritos já desencarnados. E aí os espíritos falam assim, olha, nesse caso não tem o que a gente pode fazer, porque cada um sintoniza com onde está o seu pensamento. Então, o que nós atraímos para a nossa vida? O que nós atraímos para a nossa caminhada terrena? Tudo aquilo que está ligado ao que eu penso, ao que eu faço, ao que eu estou nutrindo na minha caminhada terrestre, né? Todos esses meus interesses, pensa hoje, durante o dia, quais pensamentos
andaram mais pela sua mente, o que você ficou focado. É isso que vai permear, né, a sua vida espiritual no momento ali do desenlace, aquilo que você mais nutre dentro de você, dentro dos seus pensamentos. E aí o trecho traz uma outra frase ali, uma outra expressão que eu também vou destacar, que é a expressão amor incondicional. Vai falar que Jesus veio exemplificar para nós o amor incondicional. E aí fica para nós, né? O que nós achamos que é esse amor incondicional? Hoje no mundo material, se a gente fosse, né, perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas vai dizer: o amor incondicional é de uma mãe por um filho, é de um pai por um filho. A gente tem muito esse amor incondicional como o amor fraternal, né? Um amor ali de família. Porém, não digo que não é, mas o amor fraternal de Jesus, ele alcança um nível além do nosso. Eu acho que o amor familiar ali, fraternal, ele é um exemplo, né, um comecinho, uma escolinha para a gente aprender o que é o amor incondicional de Jesus. E trouxe para a gente entender um pouquinho sobre esse amor incondicional um trecho do livro A Mensagem do Amor Imortal, que é a psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Esse livro é muito bacana, tá? É um livro muito gostoso de ler. A Amélia Rodrigues vai trazer trechos das passagens de Jesus, porém ela tem uma escrita muito bonita, muito poética, então é muito emocionante de se ler. E lá no capítulo 9, capítulo intitulado Ensina-nos a Amar, ela vai comentar do momento em que Jesus faz o Sermão do Monte, né? Que são as bem-aventuranças. E vai estar escrito assim, ó, nesse capítulo: naquele momento, que nunca mais voltaria a acontecer, no pentagrama que se fez sinfonia, as notas musicais foram diferentes. Os pobres em espírito, os puros e simples de coração, os misericordiosos, os humildes e humilhados, os perseguidos por amor da justiça, os esquecidos do mundo. Jamais será esquecido aquele dia. Nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes, direcionando os destinos em outro rumo, modificando as expectativas em face das promessas dantes nunca apresentadas. A multidão que a recebeu, a música penetrante que a invadiu, saiu inebriada e somente no futuro, num futuro mais distante, repetiria as estrofes, os cânticos imortais. Reencarnar-se-iam muitas vezes aquelas testemunhas até que o alimento absorvido, nutriente, se exteriorizasse, ressurgindo nas eras sucessivas, felicitando os demais indivíduos que ali não estiveram presentes. E até hoje, aquela melodia balsâmica e reconfortante vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens e das mulheres, fascinados pela mentira e pela ilusão, tentando despertá-los. Então, olha que lindo, né? Se a gente for pensar no amor de Jesus. Jesus veio encarnar na Terra, ele não veio pensando assim: pode ser que eles me crucifiquem. Jesus olhava pra gente e ele tinha certeza que a gente ia crucificar ele. É como quando você olha, né, uma criança começando a andar e aí ela se arrisca a correr e você vai falar assim: vai cair, porque ela já está desequilibrando, ela acabou de aprender. Então Jesus olhava pra gente e ele sabia que a gente ia crucificar ele. Mas ainda assim, ele veio, porque ele tinha amor incondicional por nós. Porque ele queria que nós sentíssemos esse amor incondicional. Ele queria ser o exemplo e nos amar. E através de nos amar, ele consegue nos melhorar. Por isso que a gente fala muito que não adianta eu falar. Eu preciso executar. Às vezes, eu passo um ano falando para uma pessoa mudar de atitude. Mas quando eu mudo a minha atitude perante essa pessoa, ela começa a se transformar. Porque é a ação que vai transformar.
A mensagem de Jesus, ela ficou porque ela precisava ficar de alguma maneira, porque os ensinamentos precisavam ser passados, mas a vivência dele é prática, é uma vivência da vida prática. E aí a gente precisa pensar mais sobre isso. Como exercitar esse amor incondicional? Estudamos sobre ele, refletimos sobre o amor de Jesus e o amor incondicional? Sim, mas quando colocamos isso em prática na nossa vida? Porque hoje, olhem para o círculo de amigos, de afeições de vocês, né? Voluntariamente, a gente não se aproxima de quem a gente não tem afinidade. Na verdade, a gente quer longe as pessoas que a gente não tem afinidade. E eu sei que não é fácil, não é um processo simples, a gente tentar se acertar com quem a gente não gosta ou com quem a gente tem uma dificuldade. Mas é um processo, é necessário e vai acontecer a algum momento, em algum momento. Por que nós estamos esperando, né? O que nos detém de nos acertar, de caminhar, de pedir um perdão, de ser benigno, de ser compassivo, né? O que nos impede? O que nos detém? Às vezes precisamos refletir sobre isso, né? Porque eu tô parado nessa rusga, né? Nessa briga, porque eu não consigo me mover. Jesus nos amou para nos mostrar o que era amar. Mesmo sabendo tudo que ele ia passar, mesmo nós tendo feito tudo que nós fizemos, ele ainda assim continua ao nosso lado. Ainda é o governador do nosso planeta, ainda veio aqui, nos ama e está sempre velando por nós. Então vamos mais um trecho, né, da nossa mensagem. Vai falar assim, ó: em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Então Jesus veio, né? A gente crucificou ele e logo depois o que a gente fez? Em seu nome, né? Em nome de uma pureza doutrinária ali, uma pureza daquela doutrina nascente, a gente, né, queimou pessoas, a gente perseguiu pessoas, a gente fez e faz até hoje, né, as guerras santas em nome de Deus, em nome de Jesus, como se a justiça divina, a providência divina quisesse o sangue, quisesse que nós desprezássemos e descartássemos aqueles que não pensam igual a nós, né? Se a gente pensar na caminhada de Jesus, isso é tão visível, esse movimento contrário a essa ideia do mundo material, né? Jesus poderia ter mobilizado ali multidões para destronar Roma, né? Para ser o rei, para mostrar para todo mundo através da guerra, da luta e da espada que ele tinha poder, mas ele não fez. Ele se deixou ser crucificado. O que ele estava querendo dizer com isso? O que ele estava querendo mostrar para nós? Humildade. Que não é pela violência que nós vamos regular ou resolver os problemas da Terra, os problemas da humanidade. Não é com violência que eu vou calar a violência. Jesus é esse exemplo. Então, nós temos que prestar atenção nas nossas escolhas de vida. Como eu professo uma crença em Jesus se eu sou violento na minha vida? Parece que não tem coerência. Jesus não foi violento em momento nenhum. Jesus não tinha uma mensagem de vingança, nem de ação violenta. Ele não era a mensagem dele. Mas ainda assim, nós usamos, né, do que nos favorece para justificar os nossos erros. E é importante a gente pontuar isso, né, colocar uma luz nessa afirmativa. Porque quantas vezes nós justificamos coisas que nós fazemos e que não nos faz bem por crenças equivocadas, né? Por crenças que nós
que nos convém acreditar que são ou que não são algo. Por isso Kardec traz a doutrina espírita muito racional, porque ela não é uma doutrina de o que eu acho que você acha ou o que um terceiro acha. Ela é uma doutrina lógica. Ela é ciência, filosofia e religião. São os 3 aspectos do espiritismo. A ciência é lógica, ela é racional. Então é preciso que a gente traga essa racionalidade para a nossa vida, né? Eu sei que muitas vezes é difícil nós nos desapegarmos dos vícios, sejam eles materiais, né, como os vícios, né, de substâncias e tudo mais, sejam eles morais, os vícios de falar mal, de uma fofoca. É difícil da gente se desapegar, mas o que a gente não pode é continuar se enganando, como se aquilo fosse permitido, né, ou se aquilo fosse fazer bem para mim, quando na verdade está nos fazendo mal. Então, precisamos repensar. E aí surge uma palavra que já surgiu hoje, né, da nossa leitura, mas surge novamente, que é o perdão. Porque quando eu erro, eu preciso trabalhar dentro de mim esse auto-perdão. Essa visão de que eu também estou evoluindo e eu tenho capacidade de ser melhor. Todos nós temos, né, capacidade de ser melhor. Se a gente for pensar na doutrina espírita, ela desmistifica muito, né, essa questão do castigo, quando ela traz para nós essa estrutura do perdão, né? Quando nós erramos, o espiritismo traz muito claro para nós precisamos de elementos, né, para que a gente resgate isso. Primeiro, a gente precisa se arrepender, a gente precisa sentir um remorso por aquilo que a gente fez, entendendo que aquilo não é o caminho, né? Depois que a gente se arrepende, aí a gente vai resgatar no nosso perispírito, a gente vai expiar aquilo que é necessário para que a gente reequilibre o nosso perispírito, porque tudo que eu faço de bom e de ruim me marca perispiritualmente, né? Marca aqui o nosso perispírito, que é essa estrutura, né, que registra tudo que nós fazemos. E o perispírito, ele pode ser marcado para o bem ou para o mal, né? Ele pode ser, a gente pode iluminar ele com as coisas boas, mas a gente também pode feri-lo e danificá-lo com as atitudes negativas. Então é preciso essa expiação para que a gente repare o nosso perispírito e, por último, nós vamos nos acertar com aqueles ao qual nós nos desacertamos, que é a reparação, que é onde eu vou devolver, né, reequilibrar aquela energia que eu desequilibrei, restaurando os laços ali com todos os envolvidos. Então é importante, né, falarmos um pouquinho mais sobre o perdão e vamos para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo vai falar assim: reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Então ele vai falar, ó, que é importante a gente não guardar os desapontamentos, as mágoas, né, daquilo que nos acontece. Por quê? Porque já pararam para pensar quantas vezes nós perdemos oportunidades porque ou a gente estava chateado com alguma coisa e não prestou atenção, ou a gente julgou mal, né, uma pessoa ou uma situação e a gente não permitiu que ela entrasse na nossa vida ou que nós tomássemos conhecimento, e aí nós não aproveitamos também o que vem de bom. E isso acontece quando a gente tem desapontamentos, mágoas, né? O preconceito, ele vem disso. Ele vem de algo, né, que eu não concordo porque algo dentro do meu eu fala mais alto. Alguma mágoa, né, me deixou ali chateado com aquele assunto, então eu prefiro repelir. Então a gente tem que pensar sobre isso, o quanto nós perdemos quando a gente se magoa, quando a gente deixa, né, de conviver com as pessoas por algo que elas falaram. É claro, nós não vamos nos colocar em situações que são violentas para nós, né? Eu estou sendo agredido num relacionamento, então eu tenho que ficar porque eu não tenho que guardar mágoa. Não é isso, né? Jesus, por mais que ele fosse pacífico, ele também era muito firme, né? Ele tinha firmeza naquilo que ele falava.
e nós também precisamos nos preservar. Então eu me afasto desse relacionamento, mas eu não guardo, né, uma mágoa, um desapontamento. Porque ó, o que ele fala? Ó, quando a gente guarda isso, é como transformar um coração num vaso de fel, num vaso de veneno. Porque aí nós ficamos com aquilo dentro de nós e muitas vezes a pessoa não tá nem lembrando, aquilo não foi significativo para ela, né? E aquilo para ela é normal, porque ela já é uma pessoa de uma natureza mais violenta. Então nós estamos nos destruindo, né? Trazendo para nós toda essa carga negativa, enquanto o outro tá lá bem, né? Com as suas vivências e as suas reflexões. Aí eu trago uma outra pergunta também, né? Que é importante da gente refletir. Todas as situações que nós temos de embates, a gente tem um comportamento que é muito humano, que é o comportamento da gente querer sempre se sobressair ao outro. Se eu tô numa discussão, eu quero falar a última palavra, né? Se alguém me deu um comando, eu não obedeço, né? Porque eu quero mandar em tudo. Então, essa postura, muitas vezes, ela nos prejudica, porque ela traz mágoas, ela traz desapontamentos, ela traz conflitos desnecessários. Se o outro, né, tá gritando comigo, tá sendo mal educado comigo, ele tá fazendo mal para ele mesmo. A gente não pode abraçar o que o outro joga em nós de negativo, porque diz sobre ele, não diz sobre nós. Então nós nos afastamos, né? E deixamos o outro processar aquela raiva dele. Porque enquanto a gente ficar ali nutrindo, discutindo, aquilo só vai aumentar. E aí nós estamos enchendo, né, o nosso vaso ali, o nosso coração de veneno. Porque a gente vai ficar remoendo aquilo depois. A própria sensação do estresse, né, da discussão, biologicamente ela já prejudica o nosso corpo. Porque é o hormônio do estresse que vai matando, né, ali o nosso corpo por dentro. Então é preciso que a gente tome cuidado, é preciso que a gente preste bastante atenção, né, nesses detalhes. E para ilustrar essa questão das mágoas e da irritação, tem uma história no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, psicografado pelo Chico, e aí ele vai contar a história, essa leitura chama Belarmino Bicas, tá? E ela vai contar a história desse espírito, Belarmino Bicas, e ele é um irmão, né, que já trabalhava no mundo espiritual há muitos anos, e aí um outro companheiro ali do mundo espiritual vai ditar algumas mensagens para os encarnados, e ele pede o favor de que o irmão levasse a mensagem que ele queria, que ele precisava que ele levasse uma mensagem. Então ele fala assim, ó, conta a história dele, a mensagem que ele queria que ele levasse. Ele fala, ó, acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. E como sempre fora irracível por temperamento, ou seja, ele sempre foi muito irritado, né, muito grosseiro com as pessoas, muito briguento, né, brigava demais com as pessoas. Aí ele coloca, ó, organizei, como ele era muito irracível, no temperamento dele, ele organizou, desde os primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para os estudos posteriores. Então ele fez uma lista, né, de todas as coisas que ele ficava irritado durante o dia. Os meus desconchavos, né, porém foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos na cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento, né? E aí sentimento, no caso ele fala da emoção exacerbada, né? Aí ele vai falar, ó, conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades, né, e mágoas. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata.
E aí, o Belarmino Bicas lê, né, para o seu amigo lá que ia transcrever as mensagens, tudo que ele tinha anotado. Então, assim, ó, 1.800 brigas em razão de contrariedades na família, 900 brigas por coisas de alimentação e higiene que ele se indispôs, 1.800 por motivo de desgosto com os filhos, genros e noras. Então, assim, tem uma lista, tá? Uma lista de coisas totalizando, e ele conta, né, no final, totalizando 16.386 exasperações inúteis, somente nos 20 anos que ele contou, né? Porque antes ele não fazia essa conta. E aí no finalzinho ele fala, que é bem legal, ele fala assim, ó, cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida, o amigo, né, vai falar, cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que a nosso ver é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito louroteiro. Então ele ainda vai falar assim, né? Eu vou levar a sua mensagem, mas eu tenho certeza que muita gente vai ler e vai rir, né? Achando que isso é uma brincadeira. Mas realmente é uma mensagem que vem para nós no mundo espiritual. Trazer para nós um aviso, né? Nós temos um tempo que nós precisamos ficar no mundo terreno, né? Que nós planejamos ficar no mundo terreno. E aí, nesse tempo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos estar minimamente saudáveis para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer aqui no mundo físico. E fechando, né, a nossa mensagem, ela começa assim. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e auxílio incessante da providência celestial. Então ele conclui, né, falando para que a gente siga essa direção, né, essa advertência do apóstolo Paulo e usemos, né, constantemente essa bondade uns para com os outros, né? Essa compaixão, essa necessidade de entender que o que o outro faz diz sobre ele, não sobre mim. Então, quem tá agressivo, quem tá violento, tá doente, né? Tá no mundo e está doente. Porque é saudável, né? Estamos aqueles que já conseguimos, não que sejamos todos nós, e não que a gente consiga o tempo todo, né? Mas que já conseguimos ter momentos em que a gente consegue usar da bondade, que a gente consegue usar da compaixão, né? É um crescente, né? É uma evolução na nossa caminhada. Não vai ser o tempo todo, mas é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós para evoluir, né? Para conseguir despontar. Preciso treinar para que a gente consiga fazer surgir. E aí eu trago uma última reflexão para a gente fechar. Por que vocês acham, né? Pensem com vocês, por que Jesus estava feliz, mesmo vivendo conosco e passando tudo que ele viveu, né? E sabendo que ele seria crucificado, e sabendo, né, que nós éramos ingratos, e acho que somos, né, em grande parte até hoje, né? Vamos pensar, por que será? O que motivou Jesus? Será que a gente consegue encontrar razões? Talvez no nosso mundo material? Não. Porque nós ainda vivemos nesse mundo onde é preciso ter um benefício, né, para se fazer algo pelo outro. Mas Jesus tinha uma coisa chamada propósito. Jesus tinha um propósito em estar aqui. Ele se movia pelo propósito do amor. Ele se movia pelo propósito de querer nos ajudar, de fazer por nós o que ele esperaria que qualquer um fizesse por ele. Então, é preciso na nossa caminhada que nós saibamos direcionar os nossos propósitos, que nós saibamos para onde nós queremos ir, como nós queremos agir, o que nós queremos colher. Porque se eu não sei o que eu preciso colher, eu planto qualquer coisa. Mas quando nós sabemos aonde nós queremos ir, o que nós precisamos colher, a gente tem mais cuidado,
a gente escolhe, a gente adapta, né, aquilo que a gente dá conta de fazer a colheita. Então, é preciso ajustar os propósitos da nossa existência, tudo aquilo que nós vemos como motivação, né, para nos fazer caminhar. E aí, eu fecho com um último trecho que está lá no Evangelho de Mateus, onde acontece o seguinte: Jesus está pregando, né, para as pessoas e algumas pessoas lá, né, alguns guardas, vêm avisar Jesus que é para ele sair de lá, porque as autoridades estavam, né, procurando ele e ele ia ser preso. E aí Jesus fala assim: importa, contudo, caminhar ainda hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que o que tem que acontecer conosco vai acontecer. As coisas que nós precisamos passar, que nós precisamos vivenciar, que compõem, né, a nossa existência, o que nós precisamos ter para evoluir, vai acontecer. Mas o que é inerente a nós e precisa ser inerente a nós? Caminhar hoje, caminhar amanhã e depois de amanhã. Não importa o que aconteça, Jesus nos ensina a caminhar, sempre em frente, carregando, né, segundo a advertência de Paulo, compaixão, compassividade, benignidade, perdão, para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós fechamos a nossa mensagem 14, né, intitulada Benignidade. Convido vocês para estarem com a gente na próxima semana. Nós vamos continuar o estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna. Quem vai conversar com a gente é o nosso amigo, nosso companheiro Davi Ascenso, da cidade de Pindamonhangaba, e nós esperamos que todos vocês estejam aqui para partilhar um pouquinho mais das lições do Evangelho do Cristo.